eu sou o Dr. Fábio José Pereira da Silva, médico psiquiatra. Na aula de hoje falaremos a respeito do placebo. Todo mundo, acredito, já ouviu falar em algum momento sobre o placebo, mas poucas pessoas entendem realmente o que é o placebo, o que é o efeito placebo. Vamos tentar esclarecer um pouquinho, lógico, não vai dar para ser algo tão aprofundado, mas para que todos tenham uma noção sobre isso. Primeira coisa, placebo. O que é o placebo? Placebo é qualquer tratamento que não tenha uma ação específica nos sintomas ou na doença daquele paciente. A partir do placebo, pode ocorrer dois efeitos. Um é o efeito placebo, outro é o efeito nocebo. O efeito placebo é quando o placebo causa um efeito benéfico para o indivíduo, ou seja, faz bem. O efeito nocebo é quando o placebo causa um efeito desagradável, um efeito indesejável àquele indivíduo, ou seja, faz mal. E o que é esse placebo, né? É uma droga, né, em que o médico administra para aquele paciente, que ele sabe que é uma droga inerte, mas que o paciente acredita que é algo realmente efetivo, que é algo realmente potente, né? Também a gente pode considerar placebo alguns tipos de drogas, de medicações que, quando foram utilizadas, tanto os profissionais como os pacientes acreditavam verdadeiramente que elas eram efetivas, mas que pesquisas posteriores mostraram que aquela substância, que aquela droga não era efetiva. E também a gente pode considerar que os placebos eles podem ser placebos inertes como placebos ativos. O que é isso, né? Placebos inertes são os que realmente eles são desprovidos de qualquer ação farmacológica, né? E os placebos ativos são aqueles que eles têm uma ação farmacológica, mas que o efeito placebo está ligado a uma ação totalmente diferente da ação farmacológica conhecida, da ação farmacológica possível. E qual que é a utilidade, né, do placebo, né? Ele pode ser utilizado tanto na parte de pesquisas e ensaios clínicos, como ele pode ser utilizado na prática clínica dos médicos em consultório, né? Para pesquisa, ele é muito importante. E por que isso? Porque quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, de um novo medicamento, como que a gente vai saber se aquele medicamento ele é mais efetivo que outra coisa, se ele realmente está sendo bom ou não? A gente compara. E a gente compara com o quê? A gente tende a comparar com, na medida do possível, com um placebo. Então a gente reúne um grupo de indivíduos, um grupo aparentemente, e a gente tende que seja assim, grupos homogêneos, né, de pessoas parecidas, dois grupos. Num grupo vai receber o placebo, o outro grupo vai receber aquela substância que a gente está testando para ver se é efetiva. Só que essas pessoas elas não sabem a priori o que elas vão estar recebendo, né? E aí você analisa os resultados desses dois grupos. O quanto que essas pessoas melhoram usando o placebo e o quanto que as pessoas melhoram usando a substância testada. E aí você compara, né, esse resultado, né, entre o placebo e entre essa substância e vê se existe uma diferença significativamente relevante. Se existir, a gente pode considerar que essa substância testada tem efetividade. Se não existir, a gente pode considerar que aquele efeito alcançado é devido ao efeito placebo. Por isso é tão importante realizar essas pesquisas antes de utilizar esses tipos de substâncias. Porque sem quantificarmos a diferença entre o efeito placebo e o efeito da substância, dá-se uma impressão de que a substância é sempre efetiva, né? Porque sempre vai ter um efeito, seja placebo ou o efeito nocebo. E na prática médica, né, na prática clínica do consultório, qual que é a importância do placebo? A gente sabe que, assim, que a gente pode utilizar o placebo a nosso favor, né? Se a gente sabe que o paciente, que aquele indivíduo, ele acredita, ele está engajado no tratamento, a chance dele, de fato, melhorar com aquele tratamento aumenta, então se potencializa, e isso é muito bom, né? Então, as expectativas de cura, de resolução daquele quadro do paciente vão influenciar em aumentar o efeito placebo para ele.
né? E a mesma coisa a questão de efeitos negativos, né? Que a gente tem que lidar, porque, por exemplo, pacientes muito ansiosos, eles acabam tendo muito efeito nocebo, né? De acharem e se queixarem de vários efeitos colaterais que, na verdade, não seriam possíveis com as medicações que eles estão em uso, né? Então, a gente sempre tem que estar de olho nisso. E a questão do efeito placebo, né? Ela tem algumas teorias, né? Uma é um pouquinho isso que a gente começou a falar, que a gente chamaria de efeito da expectativa do sujeito, que é o quê? Quando os indivíduos eles têm uma expectativa positiva, isso tende a aumentar a chance de acontecer, né? Então, só pelo fato dos indivíduos acharem que eles estão sendo cuidados, que eles estão sendo vistos, eles tendem a corresponder a isso, eles tendem a melhorar, eles tendem a se dedicar mais àquela determinada intervenção. E o oposto também é verdadeiro. Se eles acharem que eles estão sendo mal avaliados, né, mal examinados, foram mal atendidos, o efeito nocebo vai acontecer e também, mesmo que aquela medicação, aquele tratamento seja certeiro, tem uma chance do efeito ser menor por conta disso. Também existe uma questão que é o efeito da expectativa do experimentador, que vai da expectativa, por exemplo, do médico, né? O médico, se ele tem aquele conhecimento, ele acredita que aquela medicação, que aquilo que ele estudou realmente vai ser eficiente, que vai ajudar o paciente, com certeza a melhora vai ser maior daquele indivíduo, né? Então, com certeza ele vai estar colaborando com a melhora simplesmente de poder estar tendo um atendimento adequado, transmitindo aí conhecimento, transmitindo confiança, né, e indicando tratamentos que o profissional realmente acredita e estudou que são efetivos para aqueles quadros, né? Também existem teorias, né, que a gente chama de profecia autorrealizável, em que o indivíduo ele tem parte de uma premissa falsa, mas isso gera um comportamento novo dele e aí aquilo tende a se tornar verdadeiro, né? E isso é muito utilizado para a pessoa ela tentar mudar um comportamento. Então ela tem um comportamento que ela sempre realiza ali quase que de maneira automática. Ela quer mudar aquilo, mas fala, mas eu não sou assim. Mas você estimula aquela pessoa a mudar o comportamento. Não, mas então, imagine se você fosse dessa maneira. Você não quer ser dessa maneira? Então vamos imaginar se você é desta maneira. E aí a pessoa consegue ter um resultado mais satisfatório com isso, né? Outra questão, outras teorias estão ligadas a teorias cognitivo-comportamentais, né? Como, por exemplo, a questão do condicionamento clássico, que foi desenvolvido pelo Pavlov, né? Então você pega um estímulo neutro e transforma aquele estímulo neutro em algo condicionado. E o que seria isso, né? Por exemplo, todos nós, mesmo que involuntariamente, já estamos condicionados, né? Que a gente toma medicações via comprimidos, a gente tende a acreditar que aquele comprimido vai ser efetivo. Então, se você tomar um comprimido que não tenha um princípio ativo, que seja uma substância inerte, o fato de você estar ingerindo um comprimido, você já pode ter esse condicionamento de que aquilo vai melhorar. E isso pode ter, de fato, uma resposta aí parcial para o seu problema, né? Então, de maneira geral, a gente pode definir assim, a importância, a questão do placebo, né, de acordo com as nossas expectativas, sejam expectativas do profissional, sejam as expectativas do paciente e questões mais do funcionamento mental do indivíduo, da questão dos condicionamentos clássicos. E no dia a dia, por exemplo, só para perceberem mais fácil, quando você vai comprar um comprimido, né? Por que os comprimidos são multicoloridos? Por que existem comprimidos de tamanhos diferentes? Por que quando você vai tomar um xarope, os sabores são diferentes, as cores são diferentes? Porque os laboratórios eles também têm esses conhecimentos e eles
obviamente, eles querem que os indivíduos melhorem o máximo possível. Então, eles usam esse conhecimento a favor. Então, uma cor, de repente um vermelho, um azul num comprimido, ou um sabor adocicado num xarope, ou um sabor amargo num xarope, pode levar a um efeito placebo positivo. Então, o placebo não é algo ruim, é algo bastante proveitoso na área de saúde. Bom, por hoje ficamos por aqui. Até a próxima!